E aí, quer aprender a resolver as brigas, os conflitos que a gente passa no dia a dia? Se liga aí que eu estou compartilhando com você um material que faz parte do meu curso de desenvolvimento gerencial e pessoal, mas que pode te ajudar muito no dia a dia a resolver problemas de conflitos, de brigas e tal. Confere aí. Eu queria trazer um conteúdo aqui para que você pudesse expandir um pouco a tua percepção em relação às pessoas, em relação ao ego delas, e também que promovesse uma autotransformação em você e que você, através dessa técnica que eu vou te passar agora, conseguisse resolver conflitos entre você e outras pessoas de uma forma mais branda, mais suave, mais tranquila. No final, eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei para que fique claro para você como utilizar essa percepção que eu vou te mostrar aqui agora. Ela se chama análise transacional, ok? Eu não vou dar muitas delongas à teoria da análise transacional, mas eu trouxe um pedacinho aí para você. Né? Ela foi escrita pelo Eric Berne, que é um psiquiatra canadense, e ele diferencia os nossos estados de ego entre pai, adulto e criança. Ele divide os nossos egos entre essas três partes. E, na realidade, o que acontece durante o dia é que a gente alterna mesmo entre esses três egos e eles ficam muito evidentes para quando a gente sabe dessa teoria que eu vou passar para você aqui agora e a gente sabe como reagir com cada uma das situações das pessoas quando elas assumem determinado tipo de ego para que deixe de existir aí o conflito e também a gente impeça que os conflitos aconteçam se a gente compreender a atitude de cada uma das pessoas. Eu queria falar sobre esses egos. O ego pai. O que é o ego pai? É isso que você fala, César. O ego pai é aquele ego que tem o poder, aquele que julga as coisas se é certa ou correta, aquele que critica, aquele que cuida também da pessoa, né? Que cuida do filho, que tem aquele... Então o pai, ele tem essas atitudes paternas, seja criticar, julgar a relação de poder ou de cuidar também. E existe o ego adulto, e muitas vezes a gente passa por ego adulto que ele é dominado pela razão, né? Basicamente é dominado pela razão e a comunicação funciona muito perfeitamente quando o ego é adulto, porque o adulto consegue conversar tranquilamente. E a criança está ligada à vontade e ao desejo, ok? Então o nosso ego alterna entre esses três níveis, o adulto, do adulto para pai e do adulto para criança. Quando o nosso ego assume uma posição de pai, né, de pai como ego, ele é aquele pai crítico, julgador, aquele pai que cuida. Mas ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser o pai crítico, que é aquele pai durão, aquele pai que, sabe, briga, enche o saco, aquele pai que, sabe, ou pode ser aquele pai protetor que passa a mão na cabeça da criança, que cuida da criança. Então ele pode assumir essas duas posições. Pode ser um pai crítico ou um pai protetor. Na criança também funciona dessa mesma maneira. A criança ela pode ser aquela criança adaptada, que diz sim, papai, para tudo que o papai disse, ou pode ser aquela criança rebelde, né? Que é aquela que se joga no chão no supermercado e diz eu quero, eu quero, eu quero. Lembrando que criança é vontade. E nesse sentido aqui, ela pode ser uma criança adaptada ou uma criança rebelde. Faz sentido para você? Então o nosso ego, ele vai alternando entre esses dois tipos. E aí eu estou mostrando para você a estrutura de uma pessoa. Então ela pode ser pai crítico ou pai protetor, ou ele pode ser adulto ou pode ser criança adaptada ou criança rebelde. Existem outros autores que dão subcategorias para análise transacional, ou seja, ela deu uma evoluída. Aqui é muito fácil da gente entender, compreender e aplicar no dia a dia. E eu quero mostrar para você algo que seja prático e aplicável no seu dia a dia. César, então quando eu encontro uma outra pessoa, como é que funciona? A outra pessoa também vai assumir os mesmos níveis de ego que você. Vai ser pai crítico ou protetor, adulto ou criança adaptada ou rebelde. Então a gente encontra as pessoas como eu estou mostrando aí para você. Mas vamos fazer algumas simulações aqui, eu quero que você preste atenção e aí vai raciocinando aí comigo para entender esse processo aqui. Imagina que as duas pessoas se encontram na posição de pai crítico, aqui eu que mando. E a minha história eu vou contar baseada nisso aqui no final. Então, pai crítico com pai crítico. O que acontece nesse sentido? Pai crítico, eu tenho poder, eu mando, eu sou... Bah, a regra é minha. Vai dar conflito. Faz sentido para você?
Imagina dois pais críticos mostrando seu próprio poder, vai dar um banzé, né? Mas e se forem duas crianças rebeldes se encontrando? Também são cenários péssimos, né? Duas crianças rebeldes, eu quero, eu desejo, e rebelde ainda, brigando por causa de alguma coisa que deseja, de alguma coisa que quer, aquilo que deseja. Então nós temos dois cenários aí. O pai crítico, né, com pai crítico, e criança rebelde com criança rebelde. As duas situações dão problemas, né? Sim, mas tem uma outra situação que também dá muito problema, que é quando um pai crítico encontra uma criança rebelde. Nessas três situações que eu passei para você agora, se a pessoa assumir o ego, ao contrário do seu pai crítico ou criança rebelde, ou a combinação igual, né, desses dois lados, sempre vai existir um conflito. Eu vou explicar um pouco melhor para você. Imagina que uma criança rebelde começa a se jogar no chão do supermercado, como eu falei ali antes, e eu observo aquela situação daquela criança se jogando no chão e ajo como um pai crítico, né? Um pai durão. Essa criança vai se espernear mais, vai brigar mais, vai chutar mais, vai berrar mais, porque eu fui um pai crítico com ela. Numa situação real, às vezes você pode observar uma pessoa dentro do teu trabalho agindo como uma criança rebelde, eu desejo, eu desejo, eu desejo. Ou você pode observar também uma pessoa agindo como eu mando, eu posso, eu critico, como um pai crítico mesmo, né? Então, as pessoas assumem esses egos aí. Eu vou dar um exemplo melhor no final aqui para você também. Vamos lá. Mas vamos supor que encontra uma outra pessoa e eu sou um pai protetor enquanto pai protetor. O que vai acontecer? Nada, absolutamente nada. Porque aqui não existe movimento, não existe disparidade. Os dois são iguais e os dois são de boas. Da mesma forma, se as duas pessoas forem crianças adaptadas, também não vai acontecer nada. Vai ficar parado, água parada, não move moinho. Faz sentido para você o que eu falei aqui agora? Um pai protetor com uma criança adaptada. Não vai acontecer nada, porque também não existe desequilíbrios de força. Mas não vai acontecer nada, não vai existir movimento também. Pô, César, mas por que você está me falando isso tudo? Porque o ideal é que nós conduzamos as pessoas ao nível adulto sempre, porque é no nível adulto, como eu disse aqui no começo, que a comunicação consegue ocorrer da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá, vamos supor que eu tenho um pai crítico, né? Eu estou lidando com um pai crítico. Como que eu tenho que fazer para trazer essa pessoa para o nível adulto? Eu tenho que ser uma criança adaptada. O pai crítico deseja que a criança responda aquilo que ele está mandando, as regras deles, o julgamento dele, a crítica dele. Então eu tenho que assumir um papel de criança adaptada. Então, eu encontrei uma pessoa que é pai crítico, eu vou falar, tá bom, sim senhor, ok, me desculpa, com licença, perdão. E aí sim, o ego dessa pessoa, lembrando, eu estou dando para o ego dessa pessoa algo que ela quer, que é o reconhecimento do poder. A partir do momento que eu dou para o ego aquilo que ele quer, ele deixa de existir e aí passa a vir o nível adulto, que é onde eu quero que a pessoa esteja para que ela possa negociar comigo, para que ela possa conversar comigo. Da mesma forma, se eu encontrar uma pessoa e ela estiver agindo como uma criança rebelde, eu quero, eu desejo, se jogando no chão, eu tenho que ser um pai protetor. Tá bom, filhinho, vem cá, que o pai vai cuidar de você. Para quê? Para que essa criança rebelde venha para o nível adulto. Eu vou dar para o ego dela aquilo que ela deseja e ela venha para o nível adulto e aí sim nós possamos conversar e dialogar. Faz sentido para você? Lembrando que somente no nível adulto é que eu consigo negociar, eu consigo tratar com a pessoa, eu consigo fazer com que as coisas fluam, com que as coisas aconteçam. Eu vou dar um exemplo claro, prático, que eu vivi. Eu fui chamado recentemente para uma empresa para conversar com o diretor da empresa e foi mais ou menos assim. Ele pediu para o gerente me ligar e marcar uma reunião comigo, mas não disse assunto, não disse nada. E quando é assim, a gente já espera o pior, né? A gente vai preparado para tudo como sempre. E fui até lá conversar com ele e tal, na boa. Cheguei na mesa dele e ele falou assim, cara, aqui na minha empresa é assim, funciona assado. E eu, César, né, sem sangue de barato, como todo mundo, também falei, pô, mas eu também posso ser um pai crítico, porque ele assumiu a posição de pai crítico. Também posso ser. Quase eu bati na mesa, quase eu perdi as estribeiras e eu pensei, pô, César, mas espera aí, ele tá sendo um pai crítico, cara. Para as coisas fluírem aqui, eu preciso ser uma criança adaptada. Então, o que eu fiz naquela situação?
deixei o meu ego de lado e falei, sim senhor, o senhor me desculpa, o senhor me perdoa, por mais que eu não acreditasse que eu precisasse pedir perdão pelo que ele estava falando. O senhor me perdoa, o senhor, ok, eu acho que eu fiz errado, eu não me fiz entender, nananana. E aí o ego dele ganhou o que ele queria, ele ficou satisfeito com aquilo, veio para o nível adulto e adivinha como eu saí de lá? Eu saí com um contrato fechado e ganhei um abraço de uma pessoa que não abraça ninguém. Ou seja, eu consegui, naquele momento de estresse, controlar-me, abrir mão do meu ego, fazer o meu papel para trazê-lo para o nível adulto de novo e fazer com que as coisas fluíssem da melhor maneira possível. Eu acredito que contando essa história, você já entenda algumas maneiras de lidar com as pessoas. Para a gente conseguir usar a análise transacional, é importante que nós não deixamos influenciar a nós mesmos por aquilo que acontece. Lembra que eu falei do papel? Deixa morrer no teu papel e não traga para si. Não traga para si próprio aquilo que está acontecendo. Então mantenha calma, deixe as coisas acontecerem no seu papel e aí sim você vai tomar a decisão correta para resolver um conflito. Gostou? Comenta aí. Se tiver alguma dúvida, manda para mim e a gente vai estar conversando sobre como resolver conflitos.